Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Alegria compartilhar com um público tão numeroso, inclusive. A gente que vive dentro de sala de aula, né? Sala de aula são 15, 20, 30 pessoas. Aqui quase 200, eu acho. Aqui 150 tem. Muito bem. Então, agradecer a FEMA, agradecer a CISAP pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, como já foi apresentado, eu vou passar um pequeno videozinho institucional da Fundação Dom Cabral. A gente sempre usa esse vídeo, 3 minutos, para vocês, aqueles que conhecem menos da Fundação ou que não conhecem, ter uma pequena amostra assim, do que é a Fundação. Esse vídeo foi rodado quase que todo ele dentro do campus da Fundação, que é hoje entre os 3 ou 4 melhores campos de escolas de negócio do mundo inteiro. Por favor. Tudo é uma questão de perspectiva. Do nosso ponto de vista, por exemplo, gestão é fundamental. Em qualquer âmbito, escala ou dimensão que se olhe no dia a dia das pessoas e organizações. Do local ao global. Do individual ao coletivo. Do usual ao extraordinário. Gestão é só o princípio de uma ideia maior. A educação como uma jornada de desenvolvimento. O desenvolvimento com foco em uma narrativa mais inclusiva e sustentável para os negócios. E negócios que articulam performance com progresso e rentabilidade com bem-estar social. Essa visão de mundo é a marca que distingue a Fundação Dom Cabral. Tem soluções educacionais para executivos e para organizações públicas e privadas, não importa o porte ou setor de atuação. Nossos programas contam com o suporte de uma infraestrutura completa. São instalações de primeira linha e espaços especialmente projetados, onde a tecnologia aplicada às atividades garante um outro nível de interatividade e participação. Nessa aliança entre teoria e prática, construímos uma rede de conexões para gerar conhecimento, compartilhar tendências e ampliar repertórios. Por essa razão, ver de perto o que se passa lá fora é tão importante quanto entender o que acontece aqui dentro. Com unidades em vários estados e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com conceituadas escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais em educação executiva. Com um olhar permanente sobre os temas mais importantes da atualidade, na FDC, todos ensinam e todos aprendem. É assim que professores com grande vivência de mercado podem orientar os participantes no desenvolvimento de soluções adequadas à realidade de cada empresa. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras podem mudar completamente a nossa visão sobre as coisas. Podem criar novos tipos de parceria para colocar a expertise da FDC a serviço de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Podem fazer a gente perceber que para continuar entre as melhores escolas de negócios do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Porque a educação é transformadora de qualquer âmbito, escala ou dimensão que se olhe. Do local ao global, do individual ao coletivo, do usual ao extraordinário. Tudo é uma questão de perspectiva. Uma nova visão para inspirar quem faz a sociedade respirar. Conhecimento e gestão para fazer a diferença. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Muito bem. O tema que a gente combinou de abordar aqui foi
a partir de uma pesquisa que a Fundação fez ainda no ano passado, em parceria com a KPMG, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Essa pesquisa já acontecendo pela 3ª edição. Nas 2 primeiras a KPMG fez sozinha, por conta própria, e nessa última edição ela contou com apoio técnico e na parte de instrumentalização da pesquisa e tabulação e interpretação dela da Fundação Não Cabral. Uma pesquisa que envolveu empresas do Brasil inteiro. O que eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz um mix entre a pesquisa e alguns conceitos que eu acho que vão ajudar vocês a compreender o conceito da pesquisa e eventualmente ajudar vocês também a ver como é que vocês posicionam as empresas de vocês diante da temática de empresa familiar, governança, sucessão e assim por diante. Então eu não estou apresentando a pesquisa completa, mas eu disponibilizo depois para vocês a pesquisa completa com algumas poucas lâminas a mais, mas que não vão influenciar no conteúdo do que eu vou falar para vocês aqui. Por exemplo, a composição de empresas por estado, setores de atividade. Nós temos empresas de todos os segmentos participando da pesquisa, de todos os tamanhos, desde empresas relativamente pequenas, menos de 50 milhões ano, é o primeiro corte que foi feito, até de empresas de mais de 1 bilhão ano, de diferentes setores da economia, de diferentes regiões e com diferentes idades dessas empresas também. Desde empresas que têm menos de 5 anos de existência, até empresas com mais de 70 anos, algumas delas entrando até, algumas delas até com pessoas da 6ª geração ainda presentes, se não na gestão do dia a dia, mas como acionistas ou no conselho dessas empresas. Então, nesse sentido, é uma pesquisa bem abrangente, bem diversificada, e acredito que dá um bom retrato, boa fotografia de como é que as empresas familiares brasileiras estão lidando com a questão da governança e da sucessão, especialmente, que são os 2 principais temas que são específicos da empresa familiar, e vocês poderão refletir, se comparar com essa realidade e ver em que pé que a gente está, para quem sabe a gente nos preparar para essas questões aí. Muito bem. Nós, na Fundação, a gente entende, e aí eu vou tentar fazer uma separação muito clara aqui entre aqueles que são os proprietários. Se for uma sociedade anônima, nós vamos chamar de acionistas. Se for uma limitada, nós vamos chamar de sócios. Não importa. A nossa visão aqui é dos detentores do capital. Essa é a linha de raciocínio. E nós entendemos que cabe aos donos da empresa, ao quem tem o controle do capital da empresa, a responsabilidade sobre 3 temas que não há como delegar. Quer dizer, se o sócio, se o acionista não se encarrega de tomar conta deles, ou a gente vai pecar por omissão, ou alguém vai fazer pela gente e eventualmente vai fazer diferente do que a gente gostaria de fazer. Quais são esses temas? O primeiro é o que a gente chama de administração da sociedade. Numa empresa familiar, a harmonia societária, eu não preciso talvez nem citar exemplos para vocês devem conhecer exemplos, seja da região, seja do estado, seja do Brasil ou até de fora do Brasil, de empresas familiares que, pela não coesão no nível societário, acabaram ficando pelo caminho, não havendo entendimento entre os sócios e os acionistas para onde a gente quer ir, a gente acaba às vezes entrando num cabo de guerra, e o cabo de guerra tem um efeito que às vezes é bastante hilário, e quando ele arrebenta cai todo mundo para trás, batendo no chão, E isso é um pouco o que acontece em empresas que não conseguem alinhar os seus sócios, todos na mesma direção, havendo conflitos de interesse e assim por diante. Então esse é o primeiro desafio que a gente entende que faz parte da responsabilidade dos acionistas das empresas familiares. O segundo desafio se refere à administração dos investimentos. Aí alguém vai dizer, mas a gente nunca pensou por essa ótica aqui, nós
nós aqui sempre começamos construindo essa empresa do nada, a gente sempre trabalhou e assim por diante. Ok, só que vai chegar algum momento em que se acumulou um capital. E mais do que acumular o capital, a gente vai tomar decisões a respeito de onde a gente vai aplicar esse capital, ou muitas vezes até antes de acumular o capital, a gente vai tomar decisões a respeito de onde é que a gente investe em recursos de terceiros que a gente está colocando dentro da empresa. E a gente tem aprendido que, não que o feeling não tenha o seu valor, ele tem o seu valor, mas ele muitas vezes dá certo e muitas vezes dá errado também. O melhor é que o feeling seja acompanhado de decisões respaldadas tecnicamente, embasadas. Se eu vou fazer um investimento, por exemplo, eu tenho que ter um plano de negócio, um fluxo de caixa projetado desse investimento, para pelo menos eu ver a perspectiva de que ele tem chance de dar certo ou não. Eu, às vezes, gosto de mesclar com algumas experiências que a gente tem. Eu tenho um cliente muito bem sucedido numa indústria, fatura hoje algo como 250 milhões de ano, tem uma margem excepcional para o setor dele, excepcional. Só que ele resolveu diversificar, resolveu fazer um novo investimento. Comprou um equipamento todo importado da China, e depois de 3 anos ele está botando terra em cima do investimento de 28 milhões de reais. E aí ele veio conversar e disse assim: eu paguei muito caro para aprender com você. Paguei muito caro para aprender. Quer dizer, eu achei que dominando um negócio eu dominaria qualquer coisa que eu fosse fazer, e estou dizendo para ti, falando assim, quebrei a cara. Porque na hora que eu entrei no outro negócio, eu não entendia como é que era esse mercado, quais eram os fatores críticos de sucesso. Eu não entendia de operação, eu não entendia dos mercados e como é que eu abordava os mercados. Montei uma fábrica muito bacana e essa fábrica não serviu para nada. Então aqui a gente está falando, né, de um segundo nível de responsabilidade, que é dos acionistas. E a terceira responsabilidade é o que a gente chama de garantir o desenvolvimento empresarial. Isso tem a ver com o fato de que o mundo é competitivo. O mundo, não sei se vocês conhecem a expressão VUCA, né? Uma expressão que está muito em moda. O mundo é volátil. O é de incerto em inglês, né? Uncertainty, volátil, incerto. C de complexo e A de ambíguo. Como é que a gente se movimenta num mundo que tem essas variáveis todas influenciando? E ao mesmo tempo, a gente não pode ficar parado, porque se a gente ficar parado, a competição continua. Pode ser que eu não esteja fazendo nada, mas um cara ali do lado, ou lá do outro lado do mundo, está fazendo alguma coisa que amanhã depois está competindo comigo aqui e está tirando o espaço do meu negócio. Ou seja, não dá para ficar parado. Então, e esse ficar parado significa a gente desenvolver nas nossas organizações a capacidade da gente se adaptar ao externo e ao futuro. Não somente ao externo, que ao externo é o hoje, mas tentar antecipar um pouco do futuro, para mim não ficar, né, como aquele que é o seguidor, e como seguidor às vezes não sobra nada para mim. Então, e a gente entende que essa é uma responsabilidade que o acionista tem que estar presente. Até vou trazer um outro exemplo disso aí. Teve uma empresa que contratou como CEO um amigo pessoal meu, um cara extremamente bem preparado, né? E os acionistas, um foi para a praia, o outro foi para o sítio, e o outro não queria nem aparecer mais na empresa. O que eles fizeram? Transferiram para esse CEO que eles contrataram a responsabilidade de tocar o negócio. Um tempo depois, alguns investimentos não deram certo, e eles chegaram à conclusão que tinham que voltar para dentro da empresa, porque quem eles nomearam para tocar a empresa deles teria que ter um aprendizado, teria que ter um apoio deles para ter um aprendizado de entender o segmento de negócio deles e não fazer o investimento como foi feito, que desposicionou a empresa, vou chamar assim. Uma empresa que era percebida como uma empresa de alto valor agregado, quando ele quis buscar outros segmentos de mercado, ele foi para competir por preço
E aí lá dentro da empresa acabou gerando uma grande confusão dentro da empresa, né? Competir, uma empresa que era acostumada a competir com alto valor agregado, foi querer competir por preço, ela ficou no meio do caminho, não fez mais nenhuma coisa nem outra direito, e teve problema por causa disso. Mas de qualquer maneira, assim, essa responsabilidade pela competitividade da empresa, ainda que eu tenha nomeado um executivo externo, contratado, não estou dizendo que deva ser assim, mas se for assim, o acionista não deve abrir mão da responsabilidade de cuidar, né, dos investimentos, porque isso tem a ver com a competitividade e, consequentemente, com a perenidade ou não do seu negócio. Esses são 3 desafios que a gente trata dentro de programas nossos. No contexto das empresas familiares, isso aqui vocês provavelmente vão ver algumas coisas que têm a ver com as empresas de vocês, se vocês forem parecidos com as empresas de outros lugares que a gente conhece. Originalmente a gente tem 2 sistemas funcionando dentro de uma empresa familiar. Na origem dela é assim que funciona. A questão é que esses 2 sistemas, eles têm vida própria, eles têm finalidades diferentes, eles têm vínculos diferentes, a forma de ingresso também é diferente, e quando eu começo a permitir que um dos sistemas invada o outro sistema, quando eu começo a privilegiar decisões de um sistema em detrimento do outro, provavelmente isso vai gerar uma conta difícil da gente pagar ela. Vou dar 2 exemplos aqui só para ilustrar um pouquinho. Por exemplo, se eu pegar aqui a questão de distribuição de dinheiro dentro das famílias. As famílias, elas têm crescimento geométrico. Hoje isso está estabilizando um pouco mais, especialmente aqui mais na região sul do Brasil. Se a gente ainda for mais para o Nordeste, região mais, metade do Sudeste para cima, ainda as famílias são muito numerosas. Chega uma hora que a empresa não gera dinheiro para distribuir para todo mundo. E aí, vou citar também um exemplo que eu participei muito de perto aqui, estou autorizado a citar, o exemplo virou público. Vocês devem ter conhecido aqui uma empresa chamada Expresso Mercúrio. Expresso Mercúrio foi vendido em 2006, eu trabalhei 10 anos com eles, e foi vendido em 2006, talvez no melhor momento da empresa, crescendo, com lucro, e no momento em que ela tinha um plano de investimento, e para esse plano de investimento ela pensava em abrir capital. Quando ela foi buscar abrir capital, contratou uma consultoria para fazer isso, e a consultoria virou para eles e falou assim: ok, a gente pode ajudar vocês nisso aí, mas neste momento, casualmente, a gente está com um mandato de uma empresa de fora do Brasil para comprar uma empresa do setor de vocês, e nós elegemos como alvo 3 empresas no Brasil. O pessoal da Mercúrio, alguns não queriam nem conversa, outros, mas vamos ouvir a proposta dos caras, vamos ver, pode ser que seja uma proposta interessante. E quando os caras botaram o cheque em cima da mesa, balançou. O cheque era bem maior do que eles imaginavam que seria. E aí aquela questão, já tinha naquele momento 30 pessoas da família trabalhando na empresa. Ainda que eles tivessem todo um trabalho de governança e assim por diante, isso estava afunilando, não ia ser possível gerar nem renda para todos, porque também, vamos combinar, as famílias, elas não têm, normalmente, assim, no seu DNA, a capacidade de gerar tanta gente competente assim para atuar no negócio. E aí, em função do tamanho do cheque, em função dessa complexidade que eles começaram a perceber, de ter 30 pessoas da família lá com expectativas e com ambições, ainda que tivesse um modelo muito bem estruturado de escolha do presidente, dos diretores e assim por diante, isso começava a afundar. Tinha mais gente na fila do que espaço para passagem. E esse foi o motivo, um dos principais motivos que levou eles a vender. Mas é normal que as famílias, às vezes, privilegiem em determinado momento dinheiro para os seus familiares em detrimento da própria empresa. Mas é um ponto para a gente ficar prestando atenção. Um outro ponto, só para fechar, na família,
as famílias normalmente pregam a igualdade entre os filhos. Se falar com a mãe, então não tem conversa, filho para ela é tudo igual, né? Hoje a gente já tem muitas mães que inclusive são fundadoras de empresas, atuam nas empresas, mas a mãe ela parte do princípio que filho é tudo do coração, é tudo igual. Não importa se um é mais competente que o outro, se não é. Né? E na empresa não é assim que funciona. Eu vivi uma situação numa empresa que nós fizemos um trabalho também de gestão importante com eles lá, colocamos, e a empresa resolveu implantar um plano de participação em resultados para os seus executivos. E num determinado ano lá, alguns deram resultado, outros não deram. Bom, a regra do jogo qual é? Quem deu resultado tem participação, quem não deu resultado não tem. A mãe que estava no conselho bateu na mesa e disse: de jeito nenhum, os meus 2 filhos vão ganhar. Então isso conflita com o sistema empresa. Tudo aquilo que eu comuniquei para toda a empresa de que aqui funcionava meritocracia, quem entregasse melhores resultados ia ser reconhecido e recompensado de forma diferenciada, ela como mãe fez valer a posição de mãe ao invés da posição de membro do conselho que ela era no caso. Então essa lâmina aqui a gente podia ficar a tarde inteira falando sobre ela aqui, eu tenho certeza que ilustrando com os exemplos a gente conversaria um bom tempo, mas nosso tempo é curto, eu vou andando. Você já deve ter ouvido também, ou já visto em algum lugar esse modelo, que na medida que começou a se estudar as empresas familiares, a gente acabou percebendo que além do sistema família, do sistema empresa, que aqui a gente está chamando de gestão, existe um terceiro eixo que a gente chama de eixo da propriedade. Eixo da propriedade. Ou seja, além de nós termos uma empresa e uma família, nós temos uma sociedade. E a sociedade controla o negócio. Se não na primeira geração, quando às vezes o fundador ou o casal fundador tem 100% do capital, na geração seguinte esse capital será pulverizado. E na hora que o capital for pulverizado, manda numa empresa, segundo as leis brasileiras, quem tem a maioria das ações. No caso das limitadas, para algumas coisas tem que ter quórum qualificado, inclusive as decisões não são mais complicadas até. E esses numerozinhos que estão aqui, eu vou ter que andar um pouco rápido por causa do tempo, esses numerozinhos significam a posição que uma pessoa pode estar dentro desse contexto. As posições 1, 2 e 3 são posições que a gente chama de puras, quer dizer, o cara só está naquele círculo ali e não está nos outros. O cara só é da família, às vezes o cara pode ser um investidor externo, que é só sócio, não está na gestão e não é da família, e tem aqueles que estão só na gestão, que são os chamados executivos contratados. O que a gente aprende com esse modelo aqui? Aprende que dependendo da posição que a pessoa está, o interesse que ela tem, não estou falando do interesse explicitado, mas o interesse que está no modelo mental dela é consequência da posição que ela está ali. Vou pegar a mãe para Cristo de novo aqui, só para... Até pouco tempo atrás era muito assim, a mãe, ela fazia o papel de cuidar da família enquanto o pai cuidava do negócio. Então a mãe era família, 100%. Unidade da família, almoço no domingo, todo mundo junto, não pode faltar, quem faltar vai ser penalizado, vai levar xingão e assim por diante. A dimensão da propriedade é o sócio que eventualmente investe na empresa. O que ele quer? Ele quer retorno do capital investido, fim de papo. Qualquer outra coisa é mera explicação. Se eu botei dinheiro aí, eu quero que me devolva resultado, retorno. Se eu estou na gestão, sou um executivo contratado, eu tenho as minhas prioridades. Qual que é a prioridade do executivo? A carreira dele, né? A carreira dele. E aí eu tenho as posições chamadas mistas aqui, que eu posso estar na posição 4, 5 ou 6, que vai dar uma mistura disso, mas eu posso estar também na posição 7, que é a posição do cara que está nas 3 simultaneamente. Tipicamente, às vezes, na posição do pai e da mãe, ou a posição do fundador e da fundadora. Por isso, inclusive, que a gente às vezes entende porque que se protela, que se empurra com a barriga, não é só por isso, mas um dos motivos que se protela determinadas decisões das empresas de família é que
estando na posição 7, como é que eu tomo uma decisão que contemple as 3 dimensões? Nem sempre é tão simples assim. Eu posso tomar uma decisão que seja boa para o negócio e boa para os investidores, mas a família pode achar que não é boa. Eu posso tomar uma decisão que seja boa para a família e bom para quem está na gestão, mas os investidores não concordam com isso. E eu posso tomar uma decisão que seja boa para a propriedade, boa para a família, mas os gestores não vão gostar. Então é complexo demais, e por isso que às vezes, especialmente os fundadores, porque eles têm uma outra questão por trás que a gente podia explorar em outro momento. Os fundadores, além de ter um vínculo emocional com a empresa, eles se deparam com essas realidades aí. Isso aqui é uma síntese do que eu falei para vocês até aqui. Na família, o crescimento tende a ser geométrico. Na medida em que o crescimento da família é geométrico, a consequência na propriedade é a pulverização do capital, quer dizer, vai aumentando o número de sócios, né? Sejam sócios diretos, ou seja, os sócios chamados agregados, ou na nossa linguagem lá da fundação, escolhidos. Só vão sendo escolhidos por quem, né? Porque às vezes são escolhidos por uns e não são escolhidos por outros, né? Na gestão a gente precisa de unidade de comando. Na família, as relações são impostas. Eu não escolho quem é meu pai, quem foi minha mãe, quem são os meus irmãos, muito menos os meus cunhados e cunhadas. Esses, então, eu tive que engolir junto do pacote. Goste eu deles ou não, mas eles vêm no pacote, tá? Isso vai levar a que a gente tenha sócios que não se escolheram como sócios. É uma questão crítica dentro das empresas familiares. Em algumas famílias que a gente trabalha, a gente pergunta: escuta, tu seria sócio do teu irmão normalmente? Ou da tua irmã? A resposta é não. E a réplica é assim: e por que tu está aqui ainda? Porque muitas vezes a resposta é essa: eu não escolheria como sócio um irmão ou uma irmã, muito menos um cunhado ou uma cunhada. Enquanto isso, eu preciso sustentar a hierarquia na gestão. Porque na gestão, se eu não preservar a unidade de comando, e a forma de manter a unidade de comando é através da hierarquia, cada um começa a puxar para um lado, daqui a pouco dá um jogo de soma menor do que zero. E jogo de soma menor que zero não interessa. Na família, as decisões, o que comanda os movimentos são emoção e afeto, amores e ódios, assim. E aí eu poderia trazer aqui 50, 60, 70 casos para vocês, onde conflito afetivo nos âmbitos das famílias interferiu tão fortemente no negócio que acabou inviabilizando o negócio. Às vezes, coisas que chegam a situações que a gente não compreende do ponto de vista lógico. A gente compreende do ponto de vista subjetivo, emocional, mas não compreende do ponto de vista lógico. Um pequeno exemplo para vocês: eu fui chamado para fazer um trabalho numa família que eram 13 irmãos. O fundador tinha falecido e os 13 irmãos queriam se entender. Um deles me chamou. Nós marcamos uma reunião. Quando eu cheguei na reunião, dos 13 tinha 6 na sala. Só, mas qual a exceção? Somos 13. Cadê os outros? Ninguém respondia. E aí eu comecei a ficar angustiado. Escuta, cadê os outros? Ninguém respondia. Só, gente, não estou entendendo. O que está pegando? Vocês convidaram os outros? Um ficou olhando para o outro, um ficou olhando para o outro, não tinham convidado os outros irmãos. Isso são amores e ódios que acabam repercutindo lá dentro da empresa. Eu já falei para vocês do capital que manda é a proporcionalidade, e no negócio, na gestão, o que manda é mercado. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades internas, o mercado vai chegar uma hora e vai dizer assim: ó, isso não é problema meu. Ou vocês se entendam aí dentro, me preste um bom serviço, me entregue um bom produto, eu vou procurar alguém.
Aliás, ele nem manda esse recado. Em geral, ele simplesmente nos esquece. Então é um desafio. Muito bem. Isso é uma introdução para contextualizar, e aí eu vou falar um pouquinho, entrar na questão da pesquisa. E aí, quando a gente fala da pesquisa, tem algumas questões a serem discutidas por quem é acionista, sócio de uma empresa familiar. A primeira delas, eu priorizo o patrimônio ou eu priorizo o controle da empresa nas mãos da família? Às vezes eu tenho oportunidades que eu não tenho. Se eu for querer aproveitar todas elas, eu posso não ter capital suficiente para bancar isso. Eu aceito um sócio, um investidor ou um outro acionista? Se eu aceitar, começa a mudar a regra do jogo, é uma escolha que eu vou ter que fazer. Eu aceitaria ser executivo? Eu estou tendo que acelerar um pouco isso aqui, tem muita discussão por trás disso aqui, mas que eu aceitaria ser apenas executivo de um negócio que eu mesmo criei, que é a situação que muitos têm se visto hoje, de cria um negócio, o negócio é muito bem sucedido, e vem alguém de fora e diz assim: aqui o cheque, eu quero comprar o teu negócio, mas uma condição, que tu vai ficar como executivo. Normalmente eles chamam isso de algemas de ouro, né? Digo para o cara o seguinte: eu te pago tanto hoje, mas se tu ficar pelo menos 5 anos com a gente, eu te pago mais tanto. E a condição para comprar é que tu fique pelo menos esses 5 anos. Então o cara deixou de ser dono. Eu tenho amigos que passaram por essas circunstâncias aí. O cara deixou de ser dono para ser executivo daquilo que ele mesmo criou. E aí aquele sentimento de posse, né? Se o cara for muito apegado, ele não vai aceitar esse tipo de situação. Uma outra situação é aquela em que às vezes é melhor eu virar sócio, mas viabilizar e até ser minoritário de um negócio que tem alto potencial de crescimento, e eu abro meu capital, eu vendo minha empresa e fico minoritário, mas às vezes vou ficar minoritário de uma empresa que vai crescer tanto que a minha participação, ainda que minoritária, será maior do que ela é hoje, pelo crescimento do negócio. E aí, para aqueles que resolverem continuar familiares, terão meus sucessores a coesão suficiente para manter o negócio no controle da família? A palavrinha-chave aí é coesão. Porque se a gente tiver coesão, independente se na gestão formos nós ou alguém contratado por nós como acionistas temos o poder decisório de não só contratar e demitir, quanto de direcionar e de controlar os resultados. E qual a minha ambição em termos de crescimento? O empresário, já alguns anos atrás, ele nos procurou e disse: olha, eu quero fazer um trabalho aqui na minha empresa, acho que a gente precisa melhorar, mas quero colocar uma coisa para vocês. Eu não quero crescer. Ele tinha chamado, eram 2 irmãos os sócios, e eles tinham chamado um engenheiro que era o cara, era o diretor de operações dele. A gente respondeu para ele que o crescimento nem sempre é uma decisão só de dentro para fora. Muitas vezes é uma decisão que vem de fora para dentro. O mercado te impõe. O mercado põe um monte de cavalinho passando na tua frente, encilhado, e aí tu escolhe, tu quer montar eles ou não. Só que se tu decidir não montar, tu está dando oportunidade para alguém montar eles. E esse alguém provavelmente vai ser o cara que vai te tirar do mercado. Esse diretor de operações que estava na reunião, terminou a reunião, no dia seguinte ele me ligou: pô, cara, eu saí da reunião preocupado, o que eu faço com a minha carreira? Você não retém gente na sua empresa se você não tem ambição na sua empresa. Gente boa, não tem gente ruim, igual o governo, assim. Normalmente tem aquela coisa que o cara fica lá quietinho, né? Se não mexer comigo, melhor. Está mudando isso, o Brasil está precisando mudar isso também, né? Muito bem, o que mostra a pesquisa? Aqui tem, como eu falei para vocês, uma ideia dos diferentes setores, né? Os respondentes, a maioria são membros da família proprietária ou da diretoria. Família proprietária, 65% das respostas, diretoria, 30%. Setores, os mais diversos, mas vejam que interessante. O agronegócio é o número que tem o maior número de respondentes aí. O agronegócio tem sido... a Fundação tem interagido muito fortemente com o agronegócio, Brasil afora,
se eu falar de Centro-Oeste, tudo que tem se feito lá em termos de agronegócio é uma coisa espetacular. E as famílias donas de fazendas, por exemplo, elas têm chamado a fundação para estruturar a governança da fazenda, que é propriedade da família. Porte das empresas, vocês veem que tem diferentes portes. Essa questão de porte para mim é até relativa, porque o cara que hoje está num porte ali, amanhã ele poderá estar no outro. E as gerações atuando na família, vocês veem que entre primeira e segunda geração é a grande maioria, já um percentual importante de terceira geração, e quarta geração em diante, em termos de empresa familiar brasileira, a gente tem pouco. Longevidade das empresas, a idade delas. A maioria delas na faixa entre 21 e 40 anos, e se eu pegar na faixa de 21 a 70 anos, eu tenho 68% das empresas estão nesse corte aí. São as empresas que nasceram pós década de 60, quando o Brasil entrou num período de industrialização, e especialmente anos 90, quando o Brasil teve aí um momento importante na economia que viabilizou o surgimento de muitos negócios. Número de funcionários por empresas também muito diversificado, para dar uma abrangência da pesquisa, para vocês terem uma ideia. Forma jurídica, 63% são limitadas ou sociedades simples e 30% são SAs fechadas. Só 4% SAs abertas e 3% outros tipos. Em alguns casos nós temos participações minoritárias além das famílias controladoras, ou seja, nós temos fundos de pensão, nós podemos ter investidores, pessoas físicas ou outras famílias como minoritário. E na grande maioria dos casos o controle é majoritário direto, ou seja, pessoas físicas controlando as famílias, ou majoritário indireto, que é quando muitas vezes nós temos a figura das holdings familiares, então deixou de ser uma pessoa física, passou a ser uma holding controlando as famílias. Foi feito também uma abordagem sobre investimentos ou desinvestimentos. Essa pesquisa rodou na metade do ano passado, mais ou menos. Então as respostas aqui são compatíveis com aquele momento, onde já existia uma expectativa de renovação, de mudança no país. Vocês vejam que 74% das empresas responderam que tinham planos de investimentos. Nas versões anteriores de pesquisa esse número era bem mais baixo. E de outro lado, no caso de haver previsão de investimentos, qual que era a fonte de capital que eles imaginavam. E aqui ainda predominava, onde é que seriam os principais investimentos, principalmente inovação para inovar no negócio atual e participações menores em termos de novos negócios ou produtos e expansão internacional. 70% confiantes em relação ao ambiente de negócio para os próximos anos. Também um número muito interessante quando comparado a pesquisas anteriores. E em relação a, lá naquele momento, levar em conta o cenário político para planejar esses investimentos, quase 40% sim, mas sem previsão de impactos relevantes, ou seja, acreditando muito mais no país como um todo do que no cenário político propriamente dito. Outros 26% dizendo que sim, com impactos importantes nesse planejamento, e apenas 35% disseram que planejam independente do cenário político. Quais são os aspectos assim, que preocupam mais as famílias? Manteve lá a questão da incerteza política e econômica, não vou entrar muito nisso, mas chamou a atenção esse item aqui que teve um crescimento importante na medida em que a economia dá sinais de que pode se recuperar.
a preocupação com inovação e disrupção tecnológica está na agenda, está no dia a dia das empresas. Em termos de pontos fortes, no que as empresas familiares entendem que são boas? E eu diria o seguinte: os primeiros 5 aqui, eu diria, talvez incluindo o sexto, diria que de fato a gente pode considerar como pontos fortes. A tomada rápida de decisão, a marca forte, atendimento ao cliente e capacidade empreendedora, cultura forte, enfim. Aqueles que aparecem lá no final, eu diria que não são pontos fortes, eu diria que são pontos fracos. E lá preocupa especialmente um item que a gente está se deparando agora dentro das empresas, que é a questão em relação à atração e retenção de talentos. Nessa retomada da economia, a gente é muito impactado por isso. A Fundação é uma escola de desenvolvimento de pessoas, mas a gente também acompanha as empresas, e no momento que a economia está retomando, as empresas estão atrás de gente com as competências necessárias e não estão achando. E às vezes estão tendo que comprar as chamadas promessas de virtudes que nem sempre se concretizam. As empresas longevas, existe uma outra pesquisa que a gente tem acesso a ela. As empresas longevas têm por tradição formar internamente os seus talentos. A maioria deles, obviamente que não são todos, mas tem uma tradição de formar internamente os seus talentos. Fontes de financiamento, ainda financiamento bancário como principal tendência, isso num país com juro alto é um ponto de preocupação. Investimento dos proprietários continua tendo um peso interessante, e começa assim a retomar um pouquinho a questão de captações privadas, aí normalmente via investidores. Finalidade de captação dos recursos: capital de giro 37%, expansão dos negócios atuais 31%. E essas duas coisas elas estão umbilicalmente ligadas uma à outra. Sempre que eu vou expandir um negócio, se eu olhar o ciclo financeiro desse negócio e o ciclo financeiro for negativo, essa empresa, cada vez que ela cresce, ela precisa de mais capital de giro. E aí tem um aprendizado. As empresas, elas quebram mais quando crescem do que na crise. Porque elas não se atentam para a necessidade de capital de giro quando planejam o seu crescimento. E quando eu vou crescer, inevitavelmente, salvo algumas exceções, eu vou precisar de capital de giro. Que na verdade, por ser um capital constante, uma necessidade constante dentro da empresa, ele não é um capital que gira, é um capital permanente dentro da empresa. Fontes de financiamento. Já passei aqui, né? E aqui eu acho que sim, aqui eu acho que vem uma espécie assim de retrato, fotografia mesmo, de como que as empresas veem uma série de tópicos que fazem parte de uma organização que pensa em planejar sucessão, governança e assim por diante. Essas empresas consideram que 85% delas consideram que boas práticas de governança são importantes para o sucesso do negócio. No mesmo nível, praticamente, harmonização entre as gerações, dentro da família, aquele negócio da coesão que eu falei para vocês mais cedo. Nível de preparação e capacitação pelos sucessores, demonstrado pelos sucessores. Aqui uma observação. Uma sucessão, ela não acontece em 2 dias, ela é um processo. Mais 5 minutos. Ela é um processo. Eu acabei de fechar agora, nós vamos anunciar, já está anunciado na empresa, mas nós vamos oficialmente passar o bastão agora no dia 25 de abril, que é aniversário da empresa, uma sucessão. Nós trabalhamos 8 anos nesse processo. Aí vão me perguntar assim, mas foi muito ou foi pouco? Não existe a resposta de ser muito ou pouco. Cada família tem o seu contexto, a sua realidade, e a partir dele que vai então trabalhar.
Nesse caso, essa família ela já tinha algumas pessoas com bom nível de formação, vamos dizer assim. A gente ajudou lá, através da própria fundação, a dar uma lustrada nessa turma, mas entre todo um processo de desenvolvimento dessas pessoas, fazer elas rodarem em cargos diferentes da empresa, ver quem é que dava resultado, quem é que não dava, preparar o sucedido, que em geral é o nó do processo. Hoje a gente tem achado alternativas para o sucedido, quer dizer, ele tem, ou naturalmente ele tem ido para conselhos, ele tem ido fazer outras coisas, mas muitas vezes o que trava é como é que eu viabilizo desse cara, que no caso que eu estou falando para vocês, é um cara com 70 anos de idade, a princípio saúde, né? Levou um susto em setembro do ano passado, quando teve que pôr três molinhas aqui dentro, ele não queria nem fazer check-up. E a gente insiste em casa, tem que fazer check-up, eu tenho que dar uma olhada, não tenho nada, eu jogo tênis, eu faço não sei o que. Até que, de repente, levou um susto. Né? E eu diria assim, isso aí influenciou no processo sucessório dele? Acho que não em relação ao cronograma que estava montado. Mas, se até ali tinha alguma coisa assim na cabeça dele, não no racional, mas no emocional dele, de que se deveria fazer isso ou não, ali ele percebeu que não daria mais para fazer de conta que isso não era uma realidade. Então nós estamos anunciando essa sessão agora. Equilíbrio entre as necessidades de família e investimentos no negócio, comunicação na família, quer dizer que todos esses itens fazem parte assim, da construção de uma sucessão ou de uma governança bem sucedida. Vocês vão receber esse material aí, tá? Não se preocupem que vai ser passado para vocês. Aí, isso aqui tem tido algumas surpresas também, porque antigamente era meio que assim, a escolha de vir para a empresa ou não era dos filhos, a escolha era dos pais. Mas tu vai lá para a empresa, tá? 8 horas tu chega lá, ou 7 horas tu chega lá, e vai cumprir teu horário e assim por diante. Hoje em dia já não é exatamente assim que acontece. Os filhos hoje, eles fazem as escolhas deles. E é melhor que seja assim. Muitos dos casos de sucessão mal sucedidas que a gente acompanhou é porque os filhos foram para a empresa não por escolha deles, mas por escolha ou imposição dos pais algumas vezes. Um deles é um caso daqueles que a gente dá vontade de abraçar o cara e chorar junto. O cara queria ser médico, o pai forçou a barra para que ele fosse engenheiro, ele fez engenharia, o pai faleceu cedo e deixou a empresa para ele. Um sócio minoritário com 3 filhos que não queriam nada com nada. E esse cara tinha outros 2 irmãos que também não queriam nada com nada. E aí quando ele me chamou lá, queria conversar, ele começou a contar a história dele. E num determinado momento ele disse assim: então eu acho que eu não sou um bom presidente para essa empresa aqui. Eu estou com muitas dúvidas a respeito de mim mesmo, né? E inclusive dúvidas a respeito da minha própria capacidade e do homem que eu sou. E quando ele fala isso, ele desaba. Dá vontade de ir lá pegar o cara com o colo e dizer assim: cara, vamos conversar aqui, vamos se entender. Então, a escolha dos filhos é fundamental. Os filhos virem para o negócio não é uma escolha imposta pelos pais, é uma escolha dos filhos. O sonho do negócio é o sonho do pai. O filho pode comprar o sonho do pai, ele pode entender que o sonho do pai é o sonho dele também. Mas aí é ele que fez essa opção. E não o pai que diz para ele assim: sonhe o meu sonho. Não cometam esse erro. Você considera que a próxima geração está preparada para participar da gestão da empresa? 48% dizem que não. 23% diz que está em fase de preparação. E 13%, que eu acho um número baixo, dizem que sim. O número de membros da família que atuam na empresa, é mais a título de informação.
e aumentando a presença feminina aí, inclusive em cargos de diretoria, e cada vez mais a gente tendo filhas como sucessoras. Esse caso que eu comentei com vocês há pouco, a sucessora será uma filha. Isso aí dá uma boa conversa também. Enfim, e aí um mapeamento de quais são as práticas de governança identificadas nas empresas. Acordos de acionistas, 56% tem. Quando eu falo acionistas, é acionistas ou sócios, tá? Planejamento sucessório, 46% diz que tem, e esse número ele não está alinhado com a minha experiência prática. Na minha experiência prática é menos do que isso, tá? 45% diz terem conselhos de família. É claro que esse recorte aqui também, as empresas que responderam são empresas que já estão mais sensibilizadas para essas questões aí. Vamos levar isso em conta. Temas como relacionados a risco, compliance e controles, auditoria independente, 71% delas tem, código de ética, já um bom número de empresas tem, né? Algumas questões aqui estão muito na linha aí, especialmente em empresas que trabalham com o setor público, tendo que estar respondendo aí a lei de responsabilidade fiscal e leis, lei de responsabilidade fiscal não, lei das empresas, das licitações, né? E sistemas de gestão, 88% tem algum tipo de sistema de gestão e 51% tem um plano estratégico elaborado, formalizado e com execução acompanhada. Eu acrescentaria nesse item aqui, porque se você tem um plano estratégico, mas se você não tem um orçamento atrelado a ele, perdeu uma boa parte de valor do seu plano estratégico. Eu acho que essa pergunta ela deveria ser, inclusive, ou vir junta ou ter mais uma pergunta aí relativa à questão orçamentária. Conselho de administração é uma tendência das empresas familiares, especialmente na transição de gerações, cada vez mais. Nem sempre começa como conselho de administração, muitas vezes são consultivos os conselhos. A forma como se escolheu esses conselheiros, ainda muito em cima de relacionamento pessoal, mas já não faz mais sentido eu trazer um cara para o meu conselho simplesmente porque ele é meu amigo. Número de reuniões por ano que se pratica nos conselhos, quanto se paga para um conselheiro ao longo do ano. Isso aqui, como eu falei, eu vou deixar o material para vocês, não vou ficar passando todos os itens aqui, mas vocês vão ter essa informação. Muitos conselhos hoje têm os comitês de assessoramento, um terço mais ou menos dos conselhos já tem os comitês, 2/3 não tem. E quais são os principais comitês? E qual é o papel do Conselho de Administração na elaboração do planejamento estratégico? O recomendável pelas melhores práticas, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem um código de melhores práticas que é considerado de ponta a nível internacional. Ele diz o seguinte, que a responsabilidade pela elaboração do plano estratégico é dos executivos, da diretoria, e que o Conselho deveria validá-lo, aprová-lo. Mas muitas empresas envolvem o Conselho na fase de elaboração, de discussão do plano estratégico. Não diria que está errado, faz parte, eu acho que de uma evolução que vai acontecendo ao longo do tempo. Quantos membros do Conselho atuam na gestão? Isso aqui certamente é uma disfunção, porque quem está no Conselho não deveria estar na gestão e vice-versa, porque a função do Conselho é o quê? É cobrar da administração. Se eu estou na administração e estou no Conselho, eu estou cobrando de mim mesmo. E às vezes nós temos situações, como eu me deparei, me convidaram para fazer parte do Conselho, e eu disse, olha, eu posso estudar, mas a gente precisaria corrigir algumas práticas aqui. Por exemplo, o presidente não estava no Conselho, mas a diretora financeira, que é irmã e subordinada, ele estava no Conselho. Então, quer dizer, no Conselho, o Conselho manda no presidente, mas o presidente manda na diretora. Será que o voto dela no Conselho vai ser um voto com clareza? É uma discussão.
68% dos conselhos existentes possui algum membro atuando na diretoria, e em 53% das empresas, a diretoria executiva é em sua maioria formada por membros da própria família. Não se vê, são raras as empresas familiares que a maioria de conselheiros é de conselheiros independentes. Eu não acho que deva ser assim, mas é apenas uma leitura do que a gente enxerga. Né? O diretor-presidente é membro da família, em 85% dos casos sim. Né? A expectativa de contratação de executivo de mercado, 70% diz que não, e aí se sim, em quantos anos. Indo para o fechamento, alguma expectativa de mudança no que se refere à transferência de propriedade da empresa, venda da empresa, oferta, abertura de capital, né? O IPO, abertura de capital, entrada de fundos de investimento, quase tudo mais ou menos estável. Transferência de propriedade aumentou e aumentou venda da empresa também. Né? Especialmente agora em 2018, as famílias estão considerando mais fortemente a possibilidade de vender as suas empresas. E aí, só para finalizar, apenas deixar aqui uma fotografia, vamos dizer assim, de como é que normalmente se estrutura a governança de uma empresa familiar. Normalmente a estrutura básica é essa aqui, né? Tu tem um conselho de sócios, e aí um conselho de administração ou consultivo, conselho fiscal não necessariamente, a diretoria executiva responde ao conselho de administração, né? E a auditoria independente responde não à diretoria executiva, e sim ao conselho de administração. Porque se a auditoria é contratada para fiscalizar a gestão, não é o presidente ou a diretoria que deve contratar ela, é quem controla o presidente. Enfim, acho que é isso. Esse é o caminho natural das famílias empresárias. A gente começa como proprietário e gestor. Num segundo momento, a gente mistura proprietários e gestores atuando junto a gestores. No terceiro momento, proprietários e conselheiros comandando gestores. E num terceiro momento, proprietários saindo fora da gestão. Não são todos os casos que se chega a esse ponto aí, mas essa seria a tendência natural das empresas familiares. Em função do nosso tempo, acho que até extrapolei um pouquinho, bastante informação, mas espero deixar por assim uma breve fotografia. Vocês estão recebendo em primeira mão essa pesquisa, nós vamos divulgar em Porto Alegre na quinta-feira. Vocês estão recebendo antes os cidadãos de qualquer outra região. Obrigado pela atenção que todos ouviram. Estou à disposição se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram levantar. Vocês têm horário, talvez, e o meu horário está à disposição de vocês. Por gentileza, temos uma pergunta. O maior problema é solucionar o que o sucessor vai fazer ou escolher corretamente e ser aceito o sucessor? Eu acho que eu colocaria são dois aspectos. A empresa, em algum momento, ela terá que escolher um sucessor da família ou não. Né? Por quê? Porque o presidente, o fundador, um dia, ciclo de vida, um dia a gente não vai estar mais aqui. Tirando o Roberto Marinho, que nas reuniões da Rede Globo, ele não dizia quando eu morrer, ele dizia se um dia eu morrer, todos nós somos mortais, né? Então, se a gente é mortal e a gente quer que a nossa empresa vá além do nosso tempo, nós teremos que, de alguma maneira, a empresa terá que ter uma sucessão. Essa sucessão poderá ser planejada ou poderá ser abrupta. A sucessão abrupta é de risco muito mais alto do que a sucessão planejada. Então, esse é o primeiro ponto. Se vai ser alguém da família ou não, já é uma questão, até certo ponto, secundária. Eu sei que as famílias não consideram assim, mas eu deveria escolher uma pessoa que tivesse as competências necessárias para tocar o negócio. Esse deveria ser a linha normal.
Com relação ao outro lado da pergunta, que é o sucessor, quer dizer, é aquilo que eu falei mais cedo. O sucessor, se ele tem vocação, se a vontade for dele estar lá dentro da empresa, beleza, primeiro requisito, atendeu. A má notícia que eu tenho aqui para dar para os sucessores é o seguinte, cara, te prepara porque vai ter que ralar muito. Eu um dia fui fazer uma palestra em Caxias e depois de mim ia ter o seu Raul Randon e o seu Paulo Berini, respectivamente fundadores da Marco Polo, da Randon e da Marco Polo, iriam contar os seus cases. Eu terminei a minha fala, os dois vieram conversar comigo e falaram: professor, se fosse para a gente começar hoje, a gente não faria de novo. O nível de exigência hoje é outro. Então, se você pretende ser CEO, presidente, seja lá o nome que a gente quer, para sua empresa familiar, te prepara para te preparar. Se a sua família for grande, se prepare que a cobrança vai ser dupla. A cobrança vai ser do mercado e a cobrança vai ser da família também, acima do que você imagina. Então te prepara. Acho que é isso que eu posso dizer.